Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso último episódio da série Bridgeflix, né, dos impactos de SST no e-social. Só para fazer um breve apanhado aí, no primeiro evento falamos sobre o que é o SST, propriamente dito, né, o que isso envolve na nossa vida, na nossa empresa, no nosso cliente, que são vocês, algumas mudanças, por onde que a gente começava, o que a gente fazia. Então a gente falou de riscos, a gente falou de agentes nocivos, a gente falou de descrição de cargos, a gente falamos de exames. E daí no segundo episódio nós trouxemos onde pega o MOS, né, que é o Manual de Orientação, onde a gente encontra os layouts, toda a documentação técnica do e-social, trouxemos lá o QR Code, falamos um pouquinho de condições de ambientes, ambientais de trabalho, dos agentes nocivos, mostramos um pouquinho também, falamos um pouquinho sobre GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição, falamos também sobre treinamentos de NR, vocês trouxeram algumas dúvidas, e hoje falaremos de exames médicos, mapas de exames, como fazer essa montagem, como atrelar exames com mapa, com EPI, se isso se é possível, se não é, o que vai para esse social, o que não vai, quais são os tipos de evento que a gente precisa montar em relação a esse tema. Então, muito boa tarde, Bruna, muito boa tarde, Jones Rodrigues, boa tarde aos amigos presentes. Boa tarde, pessoal. Então vamos lá. Jones Rodrigues, eventos de medicina do trabalho no e-social 2022. O que podemos falar sobre eles? Por onde a gente começa a falar desses eventos do e-social? Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia não, boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde. Bom, muita coisa para conversar. Repetindo algumas premissas básicas. Não tem como se falar da parte de SST, da medicina do trabalho, de novo, sem se falar no MOS, Manual de Orientação do E-Social. Não existe implantação de qualquer uma das partes do E-Social se não dar uma estudada no MOS. Ler, compreender e estudar. Isso é fundamental. Tá? Especificamente na parte da medicina do trabalho, nós temos algumas coisas que eu já falei antes, porque tudo está muito relacionado. O que deriva do quê? O exame médico deriva do risco. Então, essas duas informações têm que estar compatíveis. Eu não posso ter exames médicos incompatíveis com os respectivos riscos. Se eu tenho um risco que requer determinados exames, eu tenho que mandar esses exames consequentemente para o e-social. Se a pessoa tem alguns riscos químicos, consequentemente, eu tenho que ter exames complementares. E quem vai definir isso é lá no PCMSO, é lá no laudo. E que exames? Algumas coisas que já se perguntou, vou repetir uma outra pergunta que foi me perguntada na live anterior. Que exames que vão para o e-social? Aqueles exames que constam no PCMSO. Então, aí nós temos dois pontos importantes. Primeiro, só sobem aqueles exames que vão para o PCMSO. E segundo ponto, muitas empresas, repetindo novamente, muitas empresas, às vezes, são conservadoras e preferem errar pelo excesso, porque aí vão se salvaguardar de processos trabalhistas. Estão certas, estão erradas, não se entra no mérito da questão. Por exemplo, eu vou fazer hemograma para toda empresa. Isso consta no PCMSO. Eu vou fazer hemograma para toda a área administrativa. Isso consta no PCMSO. Eu vou mandar isso para o e-social. Seria a mesma coisa do fiscal, do auditor trabalhista, do Ministério do Trabalho, chegar dentro da empresa e pedir o recibo de férias do João de 2021. O RH vai entregar o recibo de férias de 2021 ou vai entregar todo o processo, todo
o prontuário do funcionário. Então, normalmente, o RH vai entregar o que o auditor fiscal está pedindo, nem mais, nem menos. Mesma coisa com o E-Social. Vamos mandar o que o E-Social está pedindo conforme o MOS, ou seja, aqueles exames constam no PCMSO. E a quem cabe colocar os exames que constam no PCMSO? O médico responsável pelo respectivo laudo. Então, aí vem toda uma definição, Rafael, que começa exatamente pelo estudo do que consta no PCMSO, uma revisão, uma análise crítica do PCMSO versus LTCAT versus PPRA. Então, podemos dizer, Jones e Bruna, que o E-Social nada mais é do que uma ratificação do plano de saúde da empresa, por exemplo, ou uma ratificação de todos os pagamentos realizados em folha, ou uma ratificação de todas as admissões e demissões executadas na folha durante aquele período, supondo competência, onde você faz uma admissão, eu comunico, onde você faz uma rescisão, eu comunico, onde você faz umas férias, eu comunico, onde você calcula uma folha e comunica. Então aqui o E-Social para o SST, também movido por eventos, obviamente, mas você precisa ter um passinho antes ainda, dar um passinho antes para que você tenha toda a organização de exames, riscos, de informações referentes à segurança e saúde do trabalho, e você só efetivamente comunicar aquilo que realmente é necessário de comunicar. Não, como a gente comentou na segunda live, né? Não inventar coisas e não acabar se expondo ao risco das luzinhas, né? Que a gente até brincou da luzinha amarela que acende lá pro fiscal, né? Então, aproveitando aqui, pessoal, de novo, a gente está batendo muito nessa tecla. A leitura do MOS é ultra importante para E-Social, não só para a saúde, para todo o E-Social. O MOS é o manual, é o que rege. Lá tem muita informação, tem muita resposta. Óbvio que nós aqui estamos preparados para responder essas perguntas e auxiliá-los nessa montagem desse plano, né? Tanto desse PCMSO, quanto desse PPRA, quanto desses exames médicos, quanto desses mapas de exame. E daí quando a gente fala de mapa de exame, Jones, o que a gente... Então a gente está falando de saúde, de risco, de exames, então você monta, determina um exame, ou o médico da sua empresa, né, determina um exame que aquele determinado departamento ou lotação precisa fazer, ou a empresa inteira, como você comentou, e daí você monta um mapa. E como é que monta esse mapa de exames? Aqui eu vou passar um pouquinho aqui numa telinha aqui de um mapa de exames. Como é que você diz pro sistema a vida desse exame dentro do Humanos aqui? Como é que você tem a nos dizer sobre esse tema aqui? Vou voltar só um pouquinho na tua exposição anterior, Rafael, relativo à palavra da ratificação. O que é o E-Social? O E-Social é uma ratificação eletrônica. O que é uma ratificação eletrônica? Como a fiscalização fala, é uma confissão, o termo é uma confissão da dívida. Quando você manda a informação para o E-Social, quando você transmite a informação para o E-Social, é feita uma assinatura eletrônica. Não é simplesmente eu entreguei um papel, eu mandei um arquivo. Não. Eu faço uma confissão eletrônica que alguém dentro do cliente, alguém dentro da empresa de vocês assinou e se responsabilizou eletronicamente. Essa pessoa é quem detém a responsabilidade jurídica da empresa, junto com a Receita Federal. Lá na Receita Federal, é quem assina lá na Receita Federal. Não é o gerente de RH, normalmente não é o gerente de RH, normalmente é o diretor ou, se não, o dono da empresa, aquele que tem a assinatura eletrônica lá na Receita Federal. Então, é um procedimento muito além de simplesmente uma entrega. Ele está assinando eletronicamente, está fazendo uma
confissão da dívida. Não é uma dívida, quanto é que a empresa está devendo. Não, é uma confissão das informações que ele está informando. Por exemplo, se eu estou dizendo que eu tenho 10 mil funcionários e eu estou dizendo que eu só tenho 10 menores aprendizes ou 10 deficientes, eu estou informando que eu estou devendo informações, estou devendo cumprimento da legislação fiscal. Estou devendo o cumprimento da legislação e estou passivo de autuação. Tá? E, repetindo que o E-Social nada mais é que uma sucessão de portarias que começou na 63, 65, 74, 86, 86, 100, Manad, até chegarmos no E-Social. É uma vertente. Bom, relativo a essa tua pergunta, o que é o mapa de exames, né? Qual é o objetivo do PCMSO? O PCMSO é feito posteriormente ao laudo do LTCAT ou laudo do PPRA. O laudo do PPRA, eu sei que vocês todos sabem, mas como nós temos na sala, na live, pessoas do RH que não têm, às vezes, a mesma familiaridade que o pessoal da saúde, então, o laudo do PPRA ele tem todos os riscos que a empresa tem. Vamos supor que eu tenha um determinado departamento que tem exposição, laboratório, vamos dizer, que trabalha com vários riscos químicos, né, vários riscos biológicos. Então, eles usam EPIs para trabalhar com esses agentes químicos, né, esses agentes biológicos. Então, eles usam EPIs para trabalhar no seu dia a dia com esses elementos. Ou até mesmo o ruído, né? Eu trabalho num setor dentro da empresa, dentro do chão de fábrica, dentro da fábrica, eu tenho muito ruído. E para que servem esses exames complementares? Esses exames complementares existem para saber se esses riscos ambientais, esses riscos físicos, químicos ou biológicos, não estão prejudicando a saúde do trabalhador. Será que o ruído, vamos imaginar o menino que está colocando a bagagem dentro do avião, o menino que coloca, que abastece o avião, será que a turbina não está prejudicando a saúde, a audição do funcionário? Então, para isso que existe a audiometria, como existem outros diversos exames em toda a família do PCMSO. Então, o PCMSO é feito por um médico responsável, onde ele tem a competência para examinar a família de riscos físicos, químicos e biológicos, né? E aí poder avaliar quais são os exames que têm a competência de identificar, conforme a legislação, né, quais são os exames que podem identificar se houve um prejuízo da saúde do trabalhador. Perfeito. Jones, existem categorias de exame? Existem tipos de exame? Como é que a gente pode... existe essa quebra para o E-Social? Sim. Existe, originalmente, das primeiras versões do E-Social, lá atrás, haviam 4 tipos de quebras para o E-Social. E, na verdade, existe 5 dentro do MANS. Lá originalmente existia o exame ocupacional, que é o que vai levar, é o que transporta as informações para o E-Social, é o principal. Depois existem os exames complementares, que aí nos exames complementares nós temos dividido quadro 1, quadro 2, quadro 1, quadro 2. A NR7 distingue o que é quadro 1, quadro 2, e uma regrinha, uma receitinha de bolo para distinguir o que é quadro 1, quadro 2, é o seguinte: quadro 1 são todos os exames médicos que, para a sua realização, precisam de uma coleta. Coleta de sangue, coleta de fezes, coleta de catarro. Todo aquele exame que necessita uma coleta é quadro 1. Todo aquele exame que não necessita de coleta é quadro 2. Inclusive, lá no início das primeiras versões do E-Social, o E-Social solicitava informação se era quadro 1, se era quadro 2 e qual era o elemento de coleta. Ele exigia essa informação, se era sangue, se era urina. No decorrer do E-Social, o E-Social, conforme eu já expliquei antes,
percebeu que essas informações não eram importantes, eram relevantes, isso era mais informações que iam sobrecarregar os servidores da Receita Federal, eles tiraram isso. Tiraram o quadro 1, tiraram a informação do que é quadro 1, do que é quadro 2, do tipo de coleta, tudo isso caiu. Então, para eles, hoje interessa apenas o código do exame, mais nada. Então, respondendo a tua pergunta, existem 5 categorias. O exame ocupacional, quadro 1, quadro 2, audiometria e outros exames. O que seriam outros exames? Por exemplo, exames de AIDS, exames que não são legais, que não precisa mandar para a rede social. Vacina da gripe, vacina da Covid, outros exames. Mas uma coisa importante, vamos imaginar, eu tenho exames que são feitos de 6 meses, ou de ano e meio, né? Ou de 2 anos. Para o E-Social, só pode ir o exame complementar casado, atrelado com o exame ocupacional. Eu não posso enviar para o E-Social o exame complementar isolado, sozinho. Não. Vai o exame ocupacional com o exame complementar. Se eu fiz o exame ocupacional, o exame complementar agora, em novembro, em dezembro, e eu só fizer um ASO, um ocupacional dentro de 3, 4, 5, 6 meses, esse exame que eu estou fazendo em dezembro vai lá em março, abril, maio, junto, lá na frente. Tá? Interessante. Aí, Jones, veio uma pergunta aqui, até um pouquinho curiosa aqui. Quantos exames ocupacionais existem ao todo? Quantos? Aí eu não sei se... Exames ocupacionais. Existem ao Acho todo? que foi motivado pela tela aqui, o exame admissional, que tem uma composição de exames ocupacionais aqui, ó. Exame ocupacional existe apenas um. Existe apenas um. Tanto é que lá no E-Social, o código do exame ocupacional é o 0295. Isso a gente já decorou, né? É o 0295. Por quê? Por que só existe um? Só existe um? Porque o procedimento, o processo para fazer o exame ocupacional é o mesmo em qualquer situação. O funcionário anteriormente faz os exames complementares, pega os resultados já vão para o médico, o funcionário vai ao médico, o médico faz a consulta e, a partir da consulta, ele emite o ASO. O que às vezes as pessoas confundem existem motivos, que são esses que estão ali abaixo, motivos diferentes pelo qual se faz ou o exame ocupacional, ou o exame clínico, ou o ASO, que cada empresa chama de um jeito, ASO, exame clínico, ocupacional. Existem motivos diferentes pelo qual se faz o exame ocupacional. Por exemplo, numa admissão, numa readmissão, numa transferência, numa troca de função, num demissional, no periódico. E são motivos diferentes pelo qual se fazem o exame ocupacional. Mas tipos existe um só. Só existe um exame ocupacional. O procedimento, o método é o mesmo. E no E-Social é o mesmo código do E-Social. Interessante. Então, aí uma dúvida aqui que me surgiu. O colaborador, hoje, ele está exposto ali a um risco, exposto ali a um certo tipo de contaminação, digamos assim, e precisa ser controlada. A gente já viu na live passada que se não atingir o que exige lá no E-Social, você não precisa comunicar. No caso do exame, isso não existe, né, Jones? Porque o exame é realizado, né? Ele precisa ser realizado independente do grau de exposição ou do nível de exposição. Mas agora eu pergunto, um colaborador que está num setor e ele muda de função. Quando ele muda de função, existe uma engrenagem dentro do Humanos e do E-Social que controla isso, que exige saber se na função A ele realizou os exames, e na função B ele vai precisar executar novos exames? O que ocorre é o seguinte, veja bem, vamos fazer a primeira questão prática. O PCMSO estabelece, como é que é a estrutura, vamos chamar de organograma. Não sei o organograma, mas vamos falar organograma que todo mundo entende, né? O organograma do PCMSO padrão é por filial, CNPJ, lotação, cargo, exame.
Esse é o organograma do PCMSO. Casualmente igual do LTCAT do PPRA. CNPJ, lotação, cargo, risco. O que muda é o final, que tu substituiu o risco pela lotação. Bom, eu tenho um organograma, vamos supor, vamos imaginar o administrativo. O funcionário está no RH, foi para a contabilidade. Não tinha risco, não vai haver mudança de risco. Então, ele sai de uma lotação com ausência de risco, vai para uma lotação com ausência de risco também. Então, em termos de PPR, em termos de registro 2040, eu não preciso fazer nenhum envio para o social, porque ele estava num ambiente sem exposição a risco, foi para um novo ambiente sem exposição a risco. Sem problema nenhum. Fechou? Fechou. Bom, mas eu posso estar, vamos supor que esse funcionário estava no RH, estava fazendo uma faculdade de engenharia, se formou, surgiu uma vaga lá no setor de chão de fábrica para ele ser transferido para chão de fábrica. Ok. Então, ele sai de um setor que não tinha risco, foi para uma outra lotação, seja com um novo cargo, ou seja no mesmo cargo, ou seja com uma outra lotação, mas houve uma transferência de um local que passou a ter risco. O que ocorre? Eu tenho que mandar para o E-Social, e aí lá no organograma, tanto do LTCAT, tanto do PPRA e tanto do PCMSO, está estruturado que o seu novo local de trabalho tem exposição a risco e o seu novo local de trabalho precisa fazer exames complementares. Conforme a legislação, antes de ocorrer a transferência, eu tenho que mandar o 2240. Eu tenho que fazer a medição para saber se existiria risco. No caso, essa empresa já existia, não tem problema. E eu vou ter que fazer o exame complementar para saber se eu tenho algum problema. Tenho prazo até o dia 15 do mês subsequente para mandar as duas transmissões do 2220 e 2240. E nesse organograma, eu vou fazer a transferência e o humano vai mandar. Eu tenho que fazer os exames, eu faço os exames e o E-Social manda automaticamente para o E-Social o 2220 e 2240 dessas transferências, dessas movimentações. Perfeitamente. Então tá tudo. E no caso dos exames, essa mudança de função ela vale igual também. Ela também vale Sim. Tanto para risco quanto para exame na mudança de função. Lembrando que, só complementando uma das minhas respostas anteriores, os exames médicos, vou repetir uma questão do sabe, os exames médicos têm período, têm validade. Quem define isso está lá no PCMSO, que tem a definição. Qual é a validade do hemograma para tal cargo? Qual é a validade, por exemplo, cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, o que rege a legislação? Se eu tiver até 18 anos, são 12 meses. Se eu tiver mais de 45 anos, é 12 meses. Se eu tiver de 18 a 45 anos, pode ser 24 meses. De forma geral, as empresas são conservadoras e botam tudo 12. Porém, se dentro da minha empresa eu tiver funcionários como cozinheiro que trabalham diretamente com alimento, aí a legislação municipal da cidade de São Paulo estabelece que tem que ser o exame de 6 meses. E tudo isso o sistema tem condições de trabalhar. Para isso que existe o mapa de exames. O mapa de exames. Então, veja bem. Ou humanos, no que tange ao mapa de exames, diferente do mapa de risco, vocês lembram do mapa de risco? O mapa de risco subia para o E-Social. Toda a informação do mapa de risco sobe para o E-Social. Porque lá no 2240, o 2240 ele é formado, ele é constituído pelo mapa de risco. Aqui é diferente. O mapa de exames não sobe para o E-Social. Mas para que serve o mapa de exames? O mapa de exames serve especificamente para que finalidade? Para o sistema gerenciar
o envio o controle de validade das informações para o vencimento dos exames. Ou seja, o Joãozinho foi admitido, tem que fazer, fez o exame, fez o ASO, fez exames complementares. Daqui um ano, ele vai ter que fazer novo ASO. Daqui um ano, ele vai ter que fazer novos exames complementares. Mas ele se acidentou. No seu retorno, ele tem que fazer um novo ASO. Então, quer dizer, ele foi admitido em dia 14 de dezembro de 2021. Ele teria que fazer um novo exame no máximo dia 13 de dezembro de 2021. Mas ele se acidentou em agosto de 2022. Então, passa a contar um novo período a partir de agosto de 2022, que foi quando ele fez um novo ASO. Então, o sistema passa a gerenciar todas as situações. Em que motivos? Admissão, retorno, periódico, mudança de função. Então, são várias razões para o mesmo ASO, para os mesmos exames complementares, que o sistema passa a gerenciar. Lá no PPRA, ele manda o PPRA. O sistema também administra a entrega dos EPIs, porque os EPIs também têm data de validade de vida útil. Porém, diferente do EPI, o EPI não se envia a entrega do EPI. A entrega do EPI é só para controle. Eu não preciso enviar para o E-Social a entrega do EPI. Aqui eu envio para o E-Social a realização do exame médico. Então tá tudo ligado na montagem do mapa de exames, mapa de riscos. Obviamente que existe um cadastro de risco, um cadastro de exame que precisa ser revalidado, né, com o PCMSO e com os dados de saúde da empresa, e daí mais o MOS para fazer essas jogadas. E daí, Jones, quando a gente está falando de exame, a gente está falando de coleta de material, a gente está falando de coleta de sangue ou alguma coisa para fazer, no caso o hemograma que a gente está falando, aonde entra aquela tabela TUS? Teve um tempo atrás aí uma discussão em relação a essa tabela, os códigos, o que precisa, o que não precisa. Ah, porque agora eu tenho que ser médico, eu preciso ser cientista. O que você tem a falar aí para a gente, para os nossos amigos aí dessa tabela TUS? Essa é uma das boas notícias, porque aquela maravilhosa, vamos dizer, aquela espetacular tabela TUS, que todo mundo, quem viu não esquece mais, eu acho que eram mais de 10 mil códigos, 20 mil códigos, era uma coisa espetacular, quem viu não esquece. E o melhor de tudo, os médicos pegavam aquela tabela, ninguém se achava, ninguém conseguia enquadrar um exame, nem um hemograma conseguia enquadrar naquela tabela. Caiu. Essa foi uma das grandes maravilhas do E-Social. A tabela TUS caiu para o E-Social. Eu acho que foi na versão 2.5, porque aquilo ninguém se achava. Aquilo, eu lembro porque eu estou há 6 anos, eu estou desde o início no E-Social, né? Aquilo a gente chamava o médico olhava para nós, né? E ninguém sabia enquadrar, porque o sistema tem um filtro que tu pode pesquisar, digita o nome do exame, né? Digitar o hemograma não aparecia nada. E mandava para as clínicas também ninguém sabia. E agora só vai para o E-Social o código do procedimento, que muitas vezes o próprio DP tem tido muito sucesso, ele mesmo, de fazer os seus enquadramentos. Só que a gente sempre pede, faz o enquadramento, manda para a clínica, é responsável, vocês pagam a clínica, vocês têm enfermeira, é compartilhar a responsabilidade a quem é devido. O código de procedimento é muito mais simples, é muito mais fácil. O nome é correlacionado, mas coloquem a responsabilidade a quem é devido, que é o profissional da enfermaria, o pessoal da clínica, se vocês têm convênio, que vocês pagam, para eles realmente definirem para cada exame. Porque não, a gente já viu que, de forma geral, até uma empresa de chão de fábrica, uma indústria, tem 10, 12, no máximo 15. E com o enxugamento do E-Social, onde o anexo 4 reduziu, por exemplo, os riscos químicos, só vai riscos químicos quando tem exposição
conforme o nível de ação, Isso aí reduziu os riscos químicos para 1%, 5%, 10% dos casos. Então, a grande maioria das empresas não vai mandar mais os riscos químicos, porque estão. Eu tenho o risco ouro, mas o meu risco ouro, hipoteticamente, vou dar um chute, o nível de ação, vamos supor que seja 50, mas o meu nível de ação é 0,00001. Então, está fora do nível de ação, eu não preciso mandar o risco ouro. Então, só aí baixou a quantidade de exames, a quantidade de risco. Aí eu tenho que ver o que consta lá no PCMSO, quais são os exames que tem que mandar para o PCMSO. Tá bom? Maravilha. Então, temos muita coisa para falar ainda, temos muita coisa para ler. E daí nós passamos aqui para a nossa última telinha da apresentação, os exames médicos do colaborador. Que você falou, né, no começo, o exame médico do colaborador consta do mapa de exames que estava definido no PCMSO, que foi montado pelo médico do trabalho da empresa. E daí, quando a gente está nessa tela aqui, a gente tem um exame aqui em destaque, né? E o que você pode falar para a gente em relação a esses exames, como que a gente controla, o que a gente controla nesses exames do médico, nesses exames médicos do colaborador em específico? Bom, voltando para a questão do PPP, muito se brigou lá no PPP, houve muita mudança. Isso é sigilo, isso não é. E aí houve uma briga do Conselho de Medicina, que foi para o Supremo, e aí veio o E-Social, e aí o Belmiro disse que tinha que enviar, e aí já disseram que, num determinado momento, falaram que até a entrega dos EPIs ia para o E-Social, que os exames, que no primeiro momento não tinha a entrega, o envio dos exames médicos. Os exames médicos entraram a posteriori. E falava-se até que a entrega dos EPIs também iria aí, mas felizmente isso não aconteceu, ficou dito pelo não dito, não aconteceu. E agora houve algumas mudanças aí, né? Muita coisa mudou. Eles pediam aquela interpretação ali, EE, SC, SC+, que tudo isso, Rafael, tudo isso ia dar um trabalho muito grande de digitação. As empresas iam perder um grande tempo para digitar. Pois é, nós temos a Lynx, tem empresas que têm aí 10, 15, 20 mil funcionários, né? E a gente tem N soluções. O sistema tem que ser inteligente, o sistema ele tem que ser flexível. E aquilo que eu sempre falei, o sistema ele tem que ser mais inteligente e nós temos que estar à frente da Receita Federal. E como é que a gente está à frente da Receita Federal? Primeiro, não pode deixar para enviar o E-Social na última hora. Não pode. Tudo pode acontecer. Por exemplo, pode faltar luz, pode acontecer que o site da Receita... Ontem o site estava lento. Ontem, o site da Receita estava lento. Não sei se foi por causa da chuva do Rio de Janeiro, não pode deixar para acontecer na última hora. Então, o que acontece? A própria Receita Federal constatou que ela estava recebendo um volume muito grande de informações, iria receber um volume muito grande de informações, sem a menor necessidade, que é sobrecarregar a transmissão e a própria guarda dessas informações. Informações que não servem para nada. Por exemplo, o que interessa? Se é EE, SC, SC+, que é um linguajar especificamente médico, né? Outra coisa. Então, por que o sistema tem que ser inteligente? Por que o sistema tem que ser inteligente? Primeiro, nós temos na plataforma de clientes links humanos, nós temos clientes que vão usar a nossa plataforma do Humanos para transmitir. Tudo para transmitir. Usa o sistema da Folha, usa o sistema para transmitir o 1200, o 1210,
para transmitir toda a estrutura de pagadoria. E também a questão dos eventos de social. Tem aqueles clientes que têm uma clínica, e a clínica tem um outro software, que ela mesma vai fazer a transmissão lá pelo software deles, sem problema nenhum, desde que as informações sejam compatíveis. O que está dentro do Humanos com o que está lá. Não pode me mandar o nome do funcionário trocado, não pode me mandar o CPF trocado, não pode me mandar o cargo trocado, não pode me... Lembrando que a descrição do cargo está aqui no 2240, e a descrição do cargo é extremamente importante, que isso vai para a junta trabalhista no futuro. Tá? E tem aquele cliente que vai ter a interface. A clínica vai gerar a informação, e isso você é especialista nisso, Rafael, para explicar. Ele gera a informação lá na ponta, lá no software da clínica, manda para o Humanos, e o Humanos transmite para o E-Social. Nós vamos ser um mero repassador da informação que vem da clínica para cá. Aí que vem a expertise, a flexibilidade do sistema. Certo, Rafael? Então, você acabou citando aí uma integração que a gente tem, uma interface de integração, onde a gente consegue ler arquivos de terceiros, né? XMLs gerados por terceiros. E daí eu fiquei pensando aqui, Jones, e daí me veio uma pergunta aqui. Nossos amigos estão preparando as perguntinhas aqui. Se eu enviar 2 exames com o mesmo código de procedimento, a mesma remessa, como é que a gente consegue... É possível isso? Como é que a gente consegue evitar, se não for possível? O que você tem a falar sobre esse assunto? O Humanos, ele simplesmente pega a informação, porque nós não podemos segregar a decisão do usuário. Primeiro ponto. Tá? Porque eu posso ter, por situação A, B ou C, não deveria ter, mas eu posso ter. Lá no cadastro de exames, eu cadastro os códigos de cada exame para o E-Social. Eu cadastro cada exame, o seu respectivo código. Teoricamente, cada exame vai ter um código só. Mas por alguma razão eu vou ter 2 hemogramas. Não deveria ter. Mas por que eu teria 2 hemogramas? Porque na lotação fábrica 1, eu faço o hemograma a cada 6 meses. Na lotação fábrica 2, eu faço o hemograma a cada 2 meses. Não há essa necessidade de eu ter o mesmo exame cadastrado 2 vezes lá no cadastro de exames, porque o mapa de exames, é no mapa de exames que eu vou cadastrar a periodicidade. Eu vou ter um exame hemograma, e lá no mapa de exames eu vou dizer, na lotação tal, eu vou fazer de 12 meses, na lotação tal, eu vou fazer de 6 meses. Isso quer dizer que eu já estou respondendo a sua pergunta. O E-Social, como para o E-Social, a chave do exame, o código do exame, a chave, ele vai dar duplicidade de registro. Ele vai aceitar o primeiro, e o segundo ele vai dar erro, ele vai rejeitar. Esse é o conceito do E-Social. E dificilmente eu teria a mesma pessoa fazendo 2 vezes o mesmo exame, teoricamente. Vai ter que analisar a particularidade dessa situação. Então, nós estamos aqui com uma grande tarefa. Não é verdade? Uma vez que a gente precisa estar alinhado com PCMSO, uma vez que a gente precisa estar alinhado com o médico do trabalho, né, como você comentou, uma vez que a gente precisa estar alinhado com as informações que estão dentro do Humanos, e algumas dessas informações são de responsabilidade de um médico,
e muitas vezes de uma clínica, pergunto para você, Jones, o mapa de exames vai para o social? Não. Não, o mapa de exames não vai para o social. A função do mapa de exames, é gerenciar por exemplo, ele vai gerenciar o vencimento dos exames. Por exemplo, nós estamos hoje dia 14 de dezembro. Nós precisamos saber quem é que vai vencer exames médicos. Quando? Dentro de 30 dias, dentro de 60 dias, dentro de 90 dias. Então, eu preciso me programar, a minha empresa. Eu não posso, vamos supor, agora, semana que vem, vai vencer o exame médico, Para a fábrica, para toda a fábrica. Não posso parar a fábrica. Eu tenho que escalonar a realização dos exames. Então, as empresas normalmente fazem uma programação com 30 dias, com 60 dias. Então, eu vou emitir um relatório para saber agora, em dezembro, quem é que vai vencer os exames médicos em fevereiro. Quem é que vai vencer a audiometria em fevereiro? Quem é que vai vencer hemograma em fevereiro? Quem vai vencer o ASO em fevereiro? Então, eu tenho um período, seja... mas eu sou uma empresa pequena, eu quero saber 10 dias, 15 dias, 30 dias, 90 dias. Cada empresa sabe o seu período, seu gap de tempo que ela precisa para administrar a realização da renovação dos seus exames médicos. Lógico, tem aquelas empresas que decidem o seguinte: todo mês de março eu faço exame médico para todo mundo. Vem um ônibus da clínica, né? Vem um ônibus da clínica, para lá no estacionamento e naquele dia todo mundo faz o exame médico. Aí depois, uma semana depois, vem o médico e o médico clinica, todos os funcionários emitem o ASO dentro da empresa. Cada empresa tem um conceito, né? Tá, então, Jones, e daí, nesse caso de você, que você falou da lembrança dos exames de envio, utilizando humanos, é possível fazer validações de exames a vencer, exames vencidos? Sim, o Humanos tem um relatório, uma vez montado o mapa de exames, né? Que esse mapa de exames ele é estruturado a partir do PCMSO, de novo vem o PCMSO, então eu cadastro os exames, cadastro o mapa de exames a partir do laudo do PCMSO, né? Terceiro momento, eu tenho que cadastrar a última realização de cada exame. Quando é que o João fez o exame? Quando é que a Maria fez o exame? Quando é que o Josézinho fez o exame? Então, eu cadastro todos os exames de cada um dos funcionários. Aí já não é mais para a visão de E-Social. Lembrando que para o E-Social irão os exames médicos a partir de 2021, a partir da data que inicia a vigorar o E-Social SST, que é do grupo 1 a partir de 13 de outubro, que é do grupo 2 e 3 a partir de janeiro de 2022. Isso quer dizer que, vamos pensar em quem é do grupo 2. Quem é do grupo 2 vai mandar asa a partir de janeiro de 2022, certo? Certo. Quem é do grupo 2 vai mandar asa a partir de janeiro de 2022, certo? Certo. Quem é do grupo 2 vai mandar algum exame complementar de dezembro de 2021? Talvez sim, talvez sim. Como assim? Mas o ASO não é a partir de janeiro de 2022? O ASO sim. Mas se o exame complementar foi feito em dezembro de 2021, eu tenho que mandar o ASO casado com o exame complementar. E o que é o ASO? Vamos repetir de novo. O que é a realização do ASO? O Joãozinho foi fazer um conjunto de exames, que são o hemograma, a audiometria, o raio-x. Quando é que ele fez esses exames? Pode ter sido nos últimos 6 meses. Então, esse kit de relatórios, que pode ter sido feito em outubro, novembro, dezembro de 2021, ele vai apresentar para o médico em janeiro de 2022, munido desses exames todos complementares. O médico vai avaliar e vai dar apto ou inapto para o Joãozinho.
E então eu tenho que mandar este ASO em janeiro de 2022 com os complementares de 2021, que é um casamento. O ASO eu tenho que mandar com vigência de 2022, mas também tem que mandar os casais de complementares relacionados com aquele ASO. Então tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado, tá tudo. O Humanos consegue fazer essa relação. O Humanos Sim. consegue dar alertas sobre exames vencidos, exames a vencer, o que a gente traz de facilidade em relação a isso que a gente já comentou, né? O conhecimento em relação ao MOS, conhecimento em relação à legislação. Então, fica aqui esses últimos 5 minutinhos. Primeiramente, agradecendo aos nossos queridos amigos que nos deram essa ilustre presença nesses 3 capítulos desse evento. A Bruna, que nos ajudou aí com todo o conhecimento que ela tem. Se vocês precisarem ainda, a Bruna pode fazer as apresentações ou fará talvez alguma apresentação para vocês. Ao Jones, que provavelmente vai ser o cara que vai implantar. Então peço a vocês que façam um breve adeus aos nossos amigos. E, pessoal, não se esqueçam de preencher a nossa avaliação, tá? Para que a gente saiba aí o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, para que a gente sempre possa trazer o melhor para vocês nos próximos eventos. Então, Bruna, Jones, agradeço aí a participação, a presença. Fica aí uns minutinhos para nosso tchau, Rafael, final. Tinha ficado uma pergunta pendente, lembra? Ficou uma pergunta pendente, Jones. Da última live, que era a situação das NRs. NR complementar. Precisa mandar para o social? Sim, precisa mandar para o social. Pronto. Uma vez cadastrado no sistema, o Humanos vai enviar a NR complementar na forma da exigência do e-social, na forma da lei. Então tá aí, pergunta posta, pergunta respondida. Não temos mais pendência nenhuma. Certo? Certo. Então vamos lá. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Bruna. Obrigado, Jones. Tem aqui uns minutinhos. Ainda temos alguns minutinhos se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas, a princípio, fica aí o nosso agradecimento. Foi um prazer para a gente fazer esse evento de tão importante, tão relevante dos nossos clientes. Lembrando que a gente vai entrar em contato, né, posterior à live. Então, fica aí, Bruna, Jones, as últimas palavrinhas aí dessa nossa jornada. Obrigado a todos mais uma vez. Em breve a gente se encontra. Sim, gente, muito obrigada pela presença de todos, principalmente quem acompanhou aqui as 3 lives, quem não voltou, muito obrigada. E pode ter certeza, ano que vem tem mais calendário de lives aqui para a gente passar as principais novidades que a gente está tendo. Jones. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença e pela presença de todos vocês, tá bom? Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Lembrando que se tiverem mais alguma pergunta, vocês podem mandar para a gente aí, utilizando nossos canais. Vou deixar aqui o meu e-mail como um ponto de contato também para vocês, se precisarem mais alguma dúvida, mais alguma sugestão de novas lives, sugestão de novos eventos. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Agradeço aí a presença de todos. Foi muito legal trazer esse conteúdo para vocês. E nos vemos no próximo ano. Aos que ainda ficam aqui, um excelente final de ano,
um excelente Natal, muita alegria, muita paz e um grande abraço.